E aí, pessoal, depois de bastante tempo sem vídeos, né? Hoje eu resolvi fazer um aqui a pedido de amigos e também por muita vontade própria falar sobre o Google Cloud Run. Eu estou apaixonado por essa ferramenta, por essa tecnologia. Não estou sendo pago por eles, né, para falar bem. Acredito que deve existir outros serviços que façam mais ou menos a mesma coisa na web atualmente, mas da forma como está sendo feito pelo Google, está muito simples, está muito fácil. Resumindo, né? Vamos lá. Atualmente, quando você vai contratar um servidor, você quer colocar um sistema no ar, um serviço no ar, um site, um sistema PHP, Node, você vai lá e contrata uma máquina, né? Então você pode contratar uma máquina VPS, você pode contratar uma máquina dedicada, Linux, às vezes Windows, você procura lá os serviços que essas empresas prestam de contratação de máquinas online. Eu sempre fiz assim, eu sempre trabalhei desse jeito, sempre trabalhei com máquinas Linux. Existem vários custos para isso, você basicamente contrata essa máquina, instala todos os pacotes que você quer lá através de comandos Linux, né? E coloca no ar um sistema, às vezes Apache, às vezes você instala o MySQL dentro dessa própria máquina para você ter banco de dados dentro dela, né? Então, isso é uma forma muito boa de se trabalhar. Eu trabalho com isso há anos, né? Desde que eu comecei a desenvolver que eu tenho esse tipo de solução. Contrato lá no Google mesmo, tem a Google Engine, né? Que é isso, é uma máquina VPS ou dedicada, e você contrata e coloca o seu código lá dentro. Às vezes você ativa um servidor FTP para você poder enviar os arquivos para lá, né? Enfim, essa é a forma antiga de se trabalhar, né? Agora surgiu uma nova forma que é o Google Cloud Run. Na verdade, não é tão nova assim, já tem uns 2 anos mais ou menos que ele existe. E ele tem estado muito estável, né? Eu acredito que agora já deve estar bem maduro, vamos dizer, né? Vejo muito vídeo a respeito dele no YouTube, porém em inglês, né? E eu descobri ele em vídeos em inglês. Eu queria trazer para vocês aqui, bem mastigado, da forma como é prática aqui do canal. Me perdoem se eu for prolixo, é um defeito meu de falar demais, mas também tem uma. Dizem que eu explico muito bem as coisas, então é a contrapartida. Enfim, o que é o Google Cloud Run? Vou mostrar aqui para vocês o meu Google Cloud Run contratado. Google Cloud. Vou entrar aqui no Google Cloud. Quando você for fazer o cadastro, você vai ganhar, se eu não me engano, R$ 1.000, tá? Disso daqui. E aí você vai poder contratar vários serviços do Google. Eles têm lá dentro servidor de SQL, tem máquinas VPS, tem uma infinidade de serviços, inteligência artificial, tratamento de imagem, de áudio, de vídeo. Eu não conheço nem 10% de tudo que tem lá dentro. É como se fosse um Amazon, né? A Amazon, o pessoal contrata muito a AWS, S3, essas coisas. O Google também tem todos esses serviços. Não conheço um serviço que seja igual ao Google Cloud Run. Posso estar enganado. Na verdade, pode existir vários, mas eu não conheço. Só conheço do Google. Estou entrando aqui na minha área aqui do Google Cloud Run, do Google Cloud, né? Onde mostra todos os serviços do Google. Então, se eu ver aqui, ó, tem uma infinidade de serviços, muito provavelmente igual ao da Amazon, né? Igual da Microsoft Azure, né? E quais os serviços que eu contrato? Eu contrato o SQL. Então, eu tenho aqui, ó, Cloud SQL, que é um banco de dados, tá? Que eu escolho uma SQL, escolho o tamanho da máquina e contrato um SQL para que eu possa ter banco de dados SQL conectável. E é assim que eu tenho trabalhado há bastante tempo já, com esse servidor de SQL aqui funcionando, com os meus dados aqui dentro, um sistema que eu tenho, beleza? Então, eu tenho esse serviço de SQL aqui, que eu contratei no Google. Custa mais ou menos, pequenininho assim, igual eu contratei, uns R$ 200, tá? Eu acho um pouco caro, assim, mas ele é o MySQL 8, ele tem licença, então ele é um pouco caro, enfim, gosto dele. Antes de contratar essa solução SQL, o que eu fazia? Eu contratava uma máquina, Google Engine, que a gente chama, né?
e um Linux, e eu instalava o MySQL lá dentro. Funcionou por muitos anos. Eu tenho a minha empresa há 6 anos, funcionou por muitos anos, sempre foi uma solução muito boa e rápida. Mas começou a ficar lento agora. Aí, diante disso, eu contratei o SQL, que é um pouco mais caro, tirei o banco de dados de dentro da minha máquina Linux e coloquei externo. Beleza, esse é um serviço que eu contratei aqui no Google. Outro serviço que eu contrato sempre é o Engine, né? Computer Engine, que é uma máquina Linux. Você escolhe o tamanho dela, quanto de HD, etc. E eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala só sobre isso. Ele não está nesse projeto, ele está em um outro projeto. Mas eu tenho uma máquina ligada, ele tem um IP. Você acessa via PuTTY, que é o SSH aqui, e eu tenho um vídeo inteiro completo só sobre isso. Contratação de VPS, por que é bom. E já era uma vantagem, né, em cima de hospedagens fixas, que são essas hospedagens aí, local web, host não sei o que, HostGator e tal, que são muito limitadas, né. Então, a contratação de uma máquina dessa é uma coisa muito legal. Só que agora existe, né, a tecnologia nova, a 2021 para frente, que é o Google Cloud Run. Então, o que é o Google Cloud Run? Basicamente é o seguinte, eu não sei se vocês já conhecem o Docker, eu provavelmente faça um vídeo só sobre Docker. Aqui eu vou falar alguns comandos que eu utilizo, vou tentar mostrar o máximo de teoria possível que eu já peguei de Docker. Mas o que é o Docker? Antes, quando eu ia trabalhar com desenvolvimento em PHP, por exemplo, eu instalava o Champ, né, o famoso Champ. Ele ficava rodando aqui do lado do relógio. Esse Champ executava um Apache, executava um MySQL local e tudo. Eu pegava os arquivos, colocava numa pasta, dava play em localhost aqui, né? Ó, localhost. E ele abria um site para mim. Produzia todo o conteúdo, fazia o sistema que eu queria, pegava os arquivos e subia via FTP, né? Para o meu servidor. É assim que eu trabalhei durante 20 anos, tá? 20 anos trabalhando desse jeito com PHP. Não é mentira, eu comecei antes de 2005, já arredondando 20 anos. Então, era assim que eu trabalhava antes. Agora, a gente usa o Docker. O Docker, ele é essa baleinha azul linda aqui, maravilhosa, que fica do lado do relógio aqui. Basicamente, a teoria é quase a mesma. A diferença é que você executa máquinas virtuais, tá? E dentro dessas máquinas virtuais, você coloca o seu código, dá play, e essa máquina virtual, ela tem um servidor dentro dela. Você escolhe o que você quer rodar dentro dessa máquina virtual. Ela é uma máquina Linux. Você pode ter infinitas máquinas Linux dentro do seu próprio computador Windows, que é o caso aqui meu. Eu configurei o Docker no Windows. Tem um vídeo tutorial sobre isso também, como configurar Docker no Windows, né? E aí você configura, instala tudo grátis. E você tem infinitas máquinas virtuais que você pode criar via comandos. E essas máquinas são Linux, você entra dentro delas, coloca a infinidade de conteúdo que você quiser, instala recursos, instala Node, instala PHP, instala o que você quiser dentro dela, dá play, instala o Apache, por exemplo, dá play nela e vem aqui, como ela está rodando na sua máquina, ele entende que é uma máquina que está rodando como se fosse na mesma rede do seu computador. Você vem aqui, dá um localhost aqui, ou um outro nome que você escolher, e executa, e ele vai abrir o que está rodando aqui no Docker. Ou seja, é como se fosse um champ muito evoluído, parrudíssimo, né? Porque para cada uma dessas você pode ter um projeto diferente, você pode ter infinitas máquinas virtuais, pode dar play em uma, parar a outra, pode ter uma para o banco de dados, outra máquina Linux separada para o PHP, e de repente você fala, não, mas em conjunto com essas duas eu tenho um sistema em Node, JavaScript, que é só para chat em real time que eu quero utilizar. Você vai lá e sobe mais uma, fica com 3 rodando agora aqui na mesma máquina, faz tudo local e desenvolve um sistema inteiro complexo com vários serviços separados, cada uma rodando em uma máquina separada. E isso é o Docker, né? Aí você fala, tá, e qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato o que é o Google Cloud Run? É quando você pega uma imagem dessa que você produziu no seu computador, que ela está funcionando aqui, você já testou em localhost, está tudo ok. Você simplesmente pega essa imagem, faz um build e sobe ela para o Google. E essa imagem, eu costumo falar assim, o Google dá play nela para você, né? Então esse playzinho que está aqui, que roda local,
Google dá play para você lá na estrutura dele, autoescalável. Então, o que isso significa? Você cria um servidor PHP com todos os arquivos dentro, com o seu projeto Laravel, ou com PHP puro, ou com código Igniter, o que você quiser. Dá play nesse Apache dentro dessa máquina virtual aqui. Depois você compila essa máquina virtual, gera um arquivão, pega esse arquivo, dá para o Google e o Google coloca ela online para você. E você simplesmente está com o seu sistema rodando. E o mais interessante, que é o, assim, para mim é o mais importante. Se você tiver 1 milhão de requisições, o Google simplesmente vai atender essas 1 milhão de requisições. Então, assim, a partir de agora, com esse tipo de tecnologia, o que a gente tem que pensar a diferença é, assim, descomunal. Porque uma coisa é você ter uma máquina fixa, Linux, que você contratou um VPS, por exemplo, que se você tiver muita requisição, ele fica lento, porque é um computador único, né? Um único computador. E quando você coloca uma imagem dessa, que é uma imagem virtual, de um computador virtual Linux, rodando todo o seu código dentro, com o seu servidor, e dá para o Google rodar, e ele autoescala isso. Se você tiver 10 requisições de 10 usuários entrando, ele vai executar uma máquina. Se você tiver 1 milhão de usuários entrando, ele vai multiplicar essa máquina por várias e vai fazer com que seja atendido a sua necessidade. Então você fala assim, isso aqui, gente, é uma coisa que eu tive demanda a partir de agora, né? Que eu tenho um sistema que, graças a Deus, está crescendo muito. E um dia eu quero atingir o Brasil todo, se Deus quiser, né? E como é que eu posso dar conta de fazer isso sendo um programador sozinho, cara? Só sou eu. Como é que eu vou dar conta de fazer uma estrutura de serviço, de servidores? Eu não dou conta de fazer tudo. Mas agora com o Cloud Run eu dou conta. Tá? Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda deles, mas é porque agora ficou fácil. Você não tem que administrar não tem que administrar servidor mais. Você conseguiu rodar na sua máquina, a máquina está rodando aqui, funcionou o código, você manda para o Google e manda ele dar play e pronto. Ele vai dar conta da quantidade de requisições que você tiver. Então, vamos fazer uns testes aqui, né? Eu vou tentar fazer um pouco meio que ao vivo aqui, alguma coisa. Como que funciona, né? Primeiramente, vamos criar aqui, eu vou criar um novo projeto Docker. Vamos lá. Não planejei o vídeo, então eu vou fazendo meio assim mesmo na cara e a coragem. Vou criar aqui uma nova pasta. Vou tentar subir um PHP. Será que eu vou conseguir? Vou subir um PHP. Um serviço PHP online, né? PHP pro vídeo. Vou abrir aqui com o meu Visual Studio Code. PHP pro vídeo. Ele abriu. Aí agora eu vou criar um arquivo novo aqui, que é o Dockerfile. Tá? O Dockerfile, ele descreve como gerar essa imagem do Docker, né? E aí você pode falar assim, já pegar uma imagem pré-pronta, que já tenha o Apache e o PHP instalado, só adicionar algumas coisas, instalar alguns recursos que você queira, fazer um comando Linux ali para dar uma configurada nela e dar play nessa máquina local. E depois você pegar essa máquina local e jogar para a nuvem para o Google Cloud Run. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou copiar um Dockerfile que eu já tenho pronto, porque se eu for escrever tudo, vou levar um tempão. Eu vou pegar aqui de uma API que eu estou desenvolvendo. Beleza. Vou copiar isso aqui tudo. E vou jogar nesse meu Dockerfile aqui. Tá. São muitos comandos, né? Dockerfile. Eu acho que ele está errado aqui o nome. Deixa eu trocar aqui. Rename. Dockerfile. Agora ele identificou. Visual Studio Code é o melhor de todos. Use bastante, viu? Olha só. As instruções que eu tenho aqui para um Dockerfile bacana, né? Em PHP. Eu peço para ele já pegar uma imagem pronta de Docker
que tem no servidor lá do Docker Hub lá, online, e ele puxa aqui para mim um PHP 7.4 com o Apache já instalado. Então é como se eu estivesse pegando uma máquina Linux limpinha, que tem só o PHP 7.4 e o Apache instalado, prontinho para dar play. Tá? Eu pego essa imagem e eu já renomeio ela aqui para um nomezinho mais legal. Então eu vou colocar aqui Linux Dev, que é Linux de desenvolvimento, porque eu vou rodar ele local na minha máquina, vou testar, vou ver se ele está funcionando, etc. Então é o Linux Dev, tá? Linux de desenvolvimento. Nesse Linux, o que eu faço? Eu rodo alguns comandos nele para instalar várias coisas que eu quero instalar nesse Linux, para que eu tenha recursos dentro dele. Né? Então eu tenho aqui um apt-get update, que é um comando básico de Linux, para atualizar os pacotes, depois instalar um monte de coisa. Eu instalo MariaDB cliente, instalo zip, curl, várias libs que o PHP precisa, etc. Tem várias configurações de Apache aqui que eu não vou colocar, vou tirar. Esses arquivos de configuração do Apache, aqui ele está copiando um arquivo de configuração para dentro dessa máquina Linux. Então, de um diretório meu, ele está copiando para dentro da máquina Linux em um determinado local. Eu não vou copiar nada aqui agora, vou tirar. Espero que ele funcione aqui para o vídeo, para vocês. E eu executo vários comandos aqui de configuração dessa máquina Linux para que ela funcione para rodar um sistema PHP, por exemplo. Estou deixando aqui algumas coisas porque se eu fosse fazer tudo de cabeça eu não lembraria. Mas ele ativa aqui o modo rewrite do Apache. Imagina que você estivesse contratando uma máquina VPS e estivesse configurando ela inteira, digitando todos os comandinhos que precisa para ela ficar ok para funcionar para o PHP, né? Aí depois aqui, Docker, ele instala algumas extensões do PHP, GD, Enable, GD. Isso aqui são fontes que tem que instalar no PHP para rodar alguns recursos. Instala algumas extensões do PHP aqui, que isso seria comandos Linux que você rodaria. Tá? Você acha infinitos modelos de Dockerfile na internet. Então, para cada servidor que você quiser subir, você vai achar. Ah, eu quero subir um servidor Node. Você vai lá e acha um Dockerfile para Node, já com um monte de coisa instalando, e depois você destrincha aqui os comandos e coloca os que você quiser também. Tá? Ele está aqui instalando o Composer através de um recurso do Docker também. Vou apagar algumas coisas aqui e pronto. Beleza. O que mais? Aqui morreu a minha imagem Docker. Ele vai gerar uma imagem para mim Docker que eu posso dar play nela. É um sistema Linux rodando virtual na minha máquina. E ele vai ter o Composer instalado, vai ter o PHP configurado e o Apache. E quando eu der play nisso daqui e for lá no localhost, ele vai estar com o Apache rodando. Tá? Vou ter um Apachezinho lá funcionando para mim. Então, maravilha, beleza. Qual é um outro recurso bacana do Dockerfile? Você pode ter várias instruções de imagens dentro de um arquivo só. Se eu não me engano, eles chamam de stages, tá? Eu acho que é stage. Então, aqui eu finalizei uma imagem que eu queria configurar de gerar um sistema Linux aqui para mim. Depois disso, tem uma outra instrução aqui que eu posso falar mais para frente, que é, quando eu for gerar uma imagem que eu queira subir para o Google Cloud Run, eu não vou subir essa imagem aqui, porque essa aqui eu estou usando para desenvolvimento. Aí eu crio uma que é para produção. Então eu venho aqui e crio uma imagem só para produção, que é Linux Prod. Vou dar um nomezinho aqui para ela, Linux Prod, tá? E eu vou aproveitar tudo isso que eu tinha nessa imagem antiga, toda essa configuração de PHP e tudo, eu vou aproveitar ela e a partir dela eu vou executar mais alguns comandos para gerar uma nova imagem que executa esses comandos aqui, mais alguns outros, tá? Então eu vou colocar aqui que eu estou aproveitando da Linux Dev. Eu pego a Linux Dev e crio uma nova imagem chamada Linux Prod. O que eu faço dentro dessa Linux Prod? Ela é essa imagem aqui toda, tá? Que eu vou explicar como que eu vou executar ela. Só que fazendo o quê? Copiando os arquivos PHP, tudo que eu preciso, o meu sistema inteiro que eu gerar em PHP aqui nessa pasta, eu quero copiar tudo para dentro dessa máquina de produção, tá? E fazer alguns comandinhos aqui e mandar rodar. E essa imagem aqui, que é uma máquina Linux de produção, é a que eu vou subir para o Google Cloud Run.
tá? Então, são duas separadas, tá? Eu poderia ter só uma, por exemplo, eu poderia dar play só nessa daqui e deixar o Dockerfile desse jeito e trabalhar local. Só que eu já vou deixar aqui porque o meu exemplo já veio com o código de duas, eu vou deixar as duas porque eu vou provavelmente utilizar aqui para vocês no vídeo, tá? Então, não sei se ficou claro, mas a diferença dessas duas imagens é que uma é Linux, com todos os comandos de configuração do PHP, e a outra é essa antiga, só que com uma coisinha a mais. Ela copia todos os arquivos para dentro dela, para ela ficar com aquilo lá dentro. Imagina que ela é como se fosse um arquivo zip que você jogou tudo lá dentro. Então, você copia o seu sistema inteiro para dentro dessa máquina, ela fica lá com 600 megabytes, por exemplo, um arquivão, e esse arquivão é que você sobe para o Google Cloud Run. Beleza? Então, olha, ele copia tudo. Esse copy ponto e mostrando a pasta é assim, copiar tudo para a pasta var www html, que está dentro da imagem, que está dentro desse sistema virtual aí, Linux, tá? Então, temos duas aqui. Beleza? Vou salvar. Como é que a gente dá play nisso? Eu já tenho os comandinhos aqui prontos, mas eu dou um Ctrl acento aqui, abro o meu terminalzinho, e vou tentar dar play nessa máquina. Para isso, eu vou pegar uns arquivinhos que eu já tenho aqui de exemplo, que eu sempre crio em todos os meus projetos, que é, por exemplo, o start. Ó. Vou copiar ele. E vou gerar um novo arquivo aqui para dar start. Dentro dele, eu rodo um comandinho. O que é esse comando? Isso aqui é um scriptzinho, tá? Eu poderia simplesmente rodar esse comando aqui, ó. Pegar ele, vir aqui e rodar, né? Só que eu gosto de fazer atalhos, então eu crio um script chamado start que executa isso para mim. Esse start, ele vai fazer um app, ou seja, ele vai executar a máquina de desenvolvimento minha, que é Linux Dev, tá? Aí você fala assim, bom, beleza, que comando é esse? Docker Compose. Beleza. O Docker Compose, ele vai subir essa máquina para mim, ou seja, ele vai dar um play nela, tá? Mas ele precisa de algumas instruções para dar play. Não adianta eu só gerar essa imagem, não adianta eu só vir aqui falar as instruções. Ele gera a imagem inteira, beleza? Só que ele não sabe o que fazer com ela. Então, o Docker Compose, ele meio que dá umas instruções para como dar play nessa máquina. Você quer uma pasta compartilhada entre essa máquina e a sua máquina local, para que os arquivos apareçam dentro dela, para que você possa mexer nos arquivos? O que você quer fazer? Em qual porta você quer que essa máquina esteja disponível? Na porta 80, na 8080? Então, o Docker Compose, ele faz essas instruções. Tá? Vou tentar copiar aqui um Docker Compose que eu já tenho pronto. Copiar tudo. Docker Compose YML. Docker Compose YML. O YML é como se fosse um JSON, né? Só que em outro formato. Vamos lá. Nesse Docker Compose eu tenho mais instruções, só que dessa vez é para dar play na máquina, né? Então aqui, por exemplo, o que ele faz? Eu falo que a versão do meu Docker Compose é a 3.5, porque aí eu coloco várias instruções aqui que ele vai reconhecer. Eu vou dizer aqui que essa máquina que eu quero dar play, ela é a Linux Dev, tá? Ele vai dar um build para mim de uma imagem. Qual imagem? A imagem que tiver nesse diretório. Então, quando eu ponho um context ponto aqui, ele está falando que eu quero que você procure um arquivo Dockerfile na minha pasta local e dê um build. Essa é a instrução que eu estou fazendo aqui. E que o target, ou seja, qual dessas imagens que eu quero dar play? Eu quero dar play nessa imagem aqui, ó, Linux Dev, que está dentro do Dockerfile. Então, aqui eu venho aqui e falo que o target é Linux Dev. Beleza? Eu coloco sempre o mesmo nome em tudo para ficar bem fácil de entender. Ó, e o nome do container é Linux Dev também. Porque ele tem várias nomenclaturas, né? Então eu coloco tudo Linux Dev, fica tudo mais organizado. Toda vez que ele der play nessa máquina, eu já quero que ele já vá direto para a pasta www aqui, HTML.
fique lá dentro. Outra coisa bacana, eu quero que ele ligue para mim, dentro dessa máquina, lá na pasta www, eu quero que ele junte com uma pasta local que está aqui no meu sistema, que é esse sistema Windows. Então é como se ele fizesse, sabe aquelas redes Windows que você faz uma pasta compartilhada? Ou então no VirtualBox que você compartilha uma pasta e o sistema interno vê uma pasta do sistema externo? É a mesma coisa. Aqui eu vou ligar uma pasta interna minha com uma pasta que está lá dentro da imagem virtual. Essa pasta eu quero que seja a pasta aqui, ó, que é onde tem os meus arquivos. Aqui eu vou ter arquivos, né, rodando, etc. Então, eu quero que esses arquivos todos apareçam dentro da pasta HTML, lá dentro da minha máquina virtual, que eu vou rodar aqui. Para isso, eu vou colocar aqui www e o diretório que eu estou é php provideo. Então, eu estou nisso aqui, ó. php provideo. Tá. Estou ligando, então. Tudo que tiver dentro dessa pasta aqui vai aparecer dentro do HTML aqui, beleza? Estou falando que a porta que eu quero que ele exponha é 8080. Estou dando umas opções aqui que são mais específicas. E eu posso falar que ele depende de uma outra imagem, por exemplo. Tipo, essa imagem aqui, sempre que eu for dar play nela, eu quero que ele, antes disso, dê play numa outra imagem, de um outro... Então, ele compõe, né? Por isso que o nome chama Docker Composer. Porque você pode ter várias imagens, uma com MySQL, outra com Node e outra com PHP. E quando você for dar play na do PHP, ele depende da do MySQL. E aí, sobe essa primeiro, dá build nela, dá play no MySQL para você e depois dá play no sistema em PHP. Então, o sistema PHP, quando for conectar na máquina virtual com o MySQL, ele já vai funcionar, porque ele depende um do outro e tal. Então, ele compõe, né? Docker Composer. Mas, aqui eu não vou depender de nada, porque eu não vou nem trabalhar com banco de dados por enquanto. Aí ele cria umas networks aqui que para você ter uma rede interna entre essas máquinas, porque como a gente está compondo várias máquinas, né? Imagina uma mini rede aí virtual, e aí você tem umas instruções para essa rede e um nome para ela, e aí a gente coloca um nome aqui. Eu vou colocar Access API Backend. O nome dele aqui vai ser Linux Dev também, que é o nome da minha máquina dentro dessa rede. Eu não vou ter mais instruções, vou tirar, não vou dar play numa máquina virtual para MySQL. E o nome da minha network, que eu só tenho uma máquina virtual rodando, vai ser Linux Network. Linux Network. Beleza. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque eu fiz tudo aqui na unha. Então agora eu vou dar Start, ou seja, eu vou dar um Docker Composer app e vou mandar ele subir o Linux Dev. Esse comando vem nesse arquivo, procura o Linux Dev e executa um build, cria a imagem usando as instruções do Dockerfile, faz todas as instruções, liga uma pasta aqui que cria esse volume e etc. e faz tudo isso. Vamos lá. Start. Estou dando Start, ele está criando. Agora o que ele está fazendo? Olha que interessante. Ele está executando e gerando, fazendo essa build aqui. Para isso, ele vai lá na internet e baixa essa imagem do PHP da internet para você. Ela tem um tamanho específico, tipo uns 100 megas, às vezes ou menos. Baixa isso daqui, começa a instalar tudo isso aqui, ó, executa todas essas funções. Tá? Então, ele pode demorar aqui no vídeo, tá? Talvez eu tenha que pausar. Então, instalando aqui, ó. Instalando, executando esses comandos, criando essa imagem virtual aqui para mim. Depois que ela for criada, ela surge aqui dentro do Docker, fica aqui como imagens, ó. Infinitas imagens aqui que a gente vai criando e tudo. Cada versão que você cria, ele gera uma outra. Eu até tenho que aprender a não acontecer isso, entendeu? Cada vez que ele gerar só uma, não ficar um monte assim igual no meu, ó. Porque vai ocupando espaço, depois você tem que ficar deletando, mas enfim, com certeza tem uma forma muito simples de resolver isso que eu nem parei para pensar ainda. Então, ele está criando aqui. Para não ficar muito longo, vou pausar o vídeo. Assim que ele terminar, eu volto novamente. Beleza? Retornando aqui, já deu certo. Então, vou fazer novamente o Start, tá? Ó, vou dar Start aqui. Ele está executando esse comando, ó, fazendo um app. Criou a imagem, tá? Então a imagem agora ela existe aqui. Ele compilou uma imagem nova, ela está aqui, ó. Prod, ela tem 700 MB. Então ele baixou um PHP com Apache, com tudo, instalou, virou uma máquina virtual aqui
e eu vou lá e dou play nela, dou um run nela aqui, local, tá? E aí, o que eu fiz? Como eu dei o start, ele mostra aqui para mim, ó, já o Apachezinho rodando aqui, ó, ele já deu um play aqui para mim. Então, o que eu faço? Eu vou abrir um novo terminal, porque esse daqui, ele tá com o Apache rodando, ó. Se eu der um Ctrl C aqui para matar o processo, eu mato o processo e derrubo a máquina, não tá online mais. E se eu der start, ela sobe de novo. E olha, sobe rapidinho, depois que ela já está criada, né? E está aqui. Agora, o mais legal disso tudo é que, se eu criar um arquivo aqui, por exemplo, ó, index.php, ó, criei um arquivinho aqui, coloquei olá dentro, salvei, certo? E o meu servidor está rodando na minha máquina local. Então, se eu vier aqui agora em localhost e vier aqui, ó, olá, beleza? Então, tá funcionando. Eu tenho o que a gente tinha como o champ, né? Como se fosse um champ. Se você for usar tudo isso, só para isso já é muito legal. Porque você tem tudo isso, ó, você tem aqui no Dockerfile o PHP e tal, rodando, e você não instalou nada disso no seu Windows. Você pode pegar um Windows formatado, limpinho, e dar play e executar tudo sem instalar PHP, sem instalar nada, porque você configura e a máquina virtual que está fazendo tudo para você, né? Beleza. Tá rodando aqui, vou até mudar, ó. Vou salvar, Ctrl S. Quando eu venho aqui, F5, localhost, eu tô tendo um sistema PHP rodando, beleza? Sistema local online. Então, esse aqui já é um ambiente de desenvolvimento incrível. Coisas bacanas que dá para fazer com isso aqui. Essa máquina, ela tá rodando, certo? Ela tá rodando até num IP fixo aqui, dentro da minha máquina. Se eu quiser ver informações dela, como que ela tá online aqui, ó. É essa maquinazinha aqui, eu venho, abro ela é essa. Quero ver se eu consigo ver mais informações dela. Inspecionar, ó. Ele mostra aqui, ele mostra qual que é o IP, local, várias informações sobre ela. E ela tá verdinha aqui, ó, executando. Eu posso parar ela aqui, posso apagar ela. Tem vários recursozinhos bacanas. Quero entrar dentro dela e digitar códigos. Quero entrar na linha de comando dela. Eu poderia entrar por aqui, se eu não me engano. Você vem aqui, ó. Entrar na linha de comando, que é o CLI, né? Que é o cliente. E entrar dentro dessa máquina Linux e executar comandos dentro dela. Agora eu posso também fazer aqui, ó. Eu entro dentro dela por aqui e executo os comandos aqui. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui um exemplozinho já. Aqui nos meus arquivos. Que eu já faço bastante isso nos meus projetos. Não, cadê? Aqui, esse CMDzinho aqui, ó, é para abrir a máquina. Então eu vou criar um aqui, um cmd.sh, e dentro dele eu falo para executar. Eu falo assim, Docker Compose, executa para mim a máquina Linux Dev, só que eu quero que você abra ela em terminal para mim. Aí, para falar isso, eu tenho que fazer esse recursozinho que eu acabei descobrindo, quebrando muita cabeça. E outra coisa é que, para que isso funcione, para que essa máquina que está rodando aqui, você possa entrar através desse comando, no seu Docker Composer, ele tem que estar ativado isso daqui, ó. stdin open e o tty true, né? Os dois são true. Tem que estar ligado isso daqui, eu descobri com muita pesquisa, para que se tiver essas duas informações aqui, você pode executar esse comando. Eu vou executar ele assim, mas eu poderia usar o atalho que eu criei agora, que é o cmd. Ó, vou executar ele aqui, ó. Ele entra dentro da minha máquina. Linux Dev. Ele está entrando lá dentro. Acabou de entrar. Agora aqui, eu estou dentro da minha máquina Linux. Ó, essa maquinazinha virtual que está aqui rodando. Se eu der um ls aqui, ó. Quais arquivos que tem dentro da pasta HTML? Os arquivos que eu pedi para que ele colocasse aqui, que são os arquivos que estão nessa pasta. Beleza? Então isso aqui, gente, é uma mágica maravilhosa, porque você imagina você ter o Composer, agora você, ó, aqui dentro dessa máquina você tem o Composer, certo? Ele está instalado. O Composer não está instalado no seu Windows. Se eu sair de dentro desse comando, ó, agora eu estou no meu Windows, certo? Aqui é o meu Windows. O Composer não existe aqui. Então, se eu desse um Composer aqui e pedisse para instalar alguma coisa, daria erro. O Composer não existe no meu Linux, no meu Windows. Agora, se eu entro na minha máquina, que eu fiz o comandinho cmd, se eu entro na minha máquina e dou um Composer
require. E falo aqui um pacote e dou Enter, ele baixa o pacote, instala, e aonde que o pacote aparece? Ele aparece aqui, ó, nessas pastas locais na minha máquina. Então, a partir de agora, eu tenho um ambiente de desenvolvimento PHP com Composer completo, super configurado, do qual eu posso pegar tudo esse projeto inteiro, eu posso subir para o GitHub, por exemplo, e dar para um outro programador que vai entrar, vai dar um play do Docker na máquina dele e ter o mesmo exato ambiente de desenvolvimento. Isso é incrível, isso aí é a maior tecnologia que podiam ter inventado para trabalhar em equipe, que é coisa que já existe há muitos anos, né? Mas se você ainda não conhecia, tá aí. Então, esse é um dos recursos maravilhosos. Quando você faz uma modificação aqui dentro, se eu mandar criar um arquivo aqui, ó, touch test.txt, o arquivo aparece aqui, ó. Entendeu? Na minha máquina local. Por quê? Porque a pasta que eu estou aqui dentro é a mesma pasta que eu estou aqui fora. Né? Então, o que eu faço aqui dentro dessa máquina Linux, aqui dentro dela eu instalo recursos que podem fazer coisas incríveis com esses arquivos aqui. Entendeu? Então, tudo trabalhando através dessa máquina. Vou apagar esse arquivo. rm test.txt. Apaguei o arquivo, ele some daqui. Eu poderia ter criado ele aqui também, ele vai acabar aparecendo aqui porque elas estão conectadas. Tá? Então, essa é a minha máquina de desenvolvimento. Com isso, você já tem um ambiente incrível para trabalhar. Beleza. Aí você fala, tá, Bill, gostei, bacana. E agora? Como é que eu faço para colocar isso online? Então, vamos lá. Coloquei aqui, vou colocar um nomezinho aqui, ó. Deu certo. Salvei. A minha máquina está online. Eu estou dentro dela aqui, dentro do Linux. E estou com o meu ambientezinho maravilhoso para trabalhar. Se eu vier aqui, localhost, deu certo. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Se você tiver se cadastrar no Google Cloud Run, no Google Cloud, né? Entrou no Google Cloud, você ganha, se eu não me engano, R$1.000 de crédito para usar o serviço dele. Então você tem R$1.000 para gastar com eles. Você nem precisa se preocupar. Tem gente que consegue ficar 1 ano sem pagar nada só por causa desses R$1.000, né? Se você entrar aqui, fuçar um pouquinho para entender um pouco mais sobre esses processos, como é que a gente faz para colocar essas máquinas aqui online? Eu poderia criar um aqui manual. Eu venho aqui Create Service, aí eu venho, falo como é o nome do serviço, falo para qual localidade que eu quero que ele rode, coloco algumas configurações, subiria os arquivos aqui manualmente, entendeu? De forma assim gráfica, né? Aqui através do site. Mas eu prefiro fazer isso através de comandos, né? Ali mesmo no CMDzinho, eu faço os comandinhos e ele simplesmente gera uma máquina para mim aqui. Essas duas máquinas minhas estão ativas, eu subi um WordPress para mim, que fica online aqui, rodando um WordPressinho, e eu tenho um sistema exemplo que eu estou usando do meu próprio sistema, que eu tenho um ERP, eu subi ele aqui para ficar testando e vendo se o Cloud Run é bom mesmo, e esse vídeo já é o resultado disso, é porque é bom mesmo. Tá? Então, vou subir mais um serviço agora. Eu já tenho aqui, ó, como se eu tivesse várias VPS. Eu tenho uma VPS rodando um sistema, tenho outra VPS, uma outra máquina Linux rodando um WordPress, e agora eu vou subir mais uma. E eu poderia subir quantas eu quisesse, porque não é caro. O pessoal fala muito do custo, né, Bill? Mas e o custo disso? Olha, eu subi 2 VPS para um sistema de uma empresa e contratei um SQL pequenininho, e a última cobrança veio R$33, sabe? E a gente já está usando o ERP nessa empresa. Claro que são mínimos usos, né? São 5 usuários só. É um sistema Laravel com front-end em React, JS, e o banco de dados SQL, MySQL. E tá R$33, que foi cobrado no mês passado, em abril, entendeu? Então, se nesse mês vier R$50, não vai ser nada, sabe? É muito barato. Claro que é por requisição. Se você tiver 1 milhão de usuários entrando, com certeza vai aumentar o custo, né? Mas isso tudo você pode ver nas tabelas de preço do Google. Eu acredito que, assim, para projetos que eu costumo trabalhar, que são projetos pequenos, né? E até para a minha própria empresa, que apesar de ter muitos usuários, muitas empresas ativas, eu acredito que o custo vai ser mínimo. Então, eu não acho que é uma coisa cara, não. Mas você pode pesquisar mais nas tabelas de preço e tudo. Enfim, vamos criar aqui o nosso servicinho? Depois que você cria, você vem aqui, cria um projeto, você fala o nome do projeto, New Project aqui, fala o nome do projeto, aí você tem o nome, ó, o meu aqui é Mais Ágil, né, o nome do projeto.
Então você cria esse projetinho, você configura tudo, vê que está com a tela parecida com essa aqui minha, né? Já está tudo certinho, você poderia criar um serviço aqui, né? Então, tendo tudo configurado, você instala vou abrir um novo terminalzinho aqui. Tem uns comandos que para você poder fazer aqui via linha de comando, você realmente tem que instalar na sua máquina, tá? O Gcloud, se eu não me engano. O Gcloud são comandos, Gcloud, é isso. São comandos do Google Cloud, né? Que você pode executar na sua máquina para acessar serviços de lá. Isso aqui facilita muito para automatização, né? Então, em vez de eu ir lá fazer tudo manual, eu faço via linha de comando porque eu instalei o Gcloud. Aí eu vou lá na internet, busco como instalar Gcloud no Windows, instalo o Gcloud, faço um login com o meu nome e senha, tudo via linha de comando aqui. E aí o Gcloud está configuradinho para mim ficar mandando comando para lá via texto e não entrando manualmente, etc. Então, os comandos para mim subir isso daqui vão ser os seguintes. Criei um arquivinho aqui chamado deploy. Deploy é você subir as coisas, né? É você mandar para lá. Você colocar em produção, né? Então, o que são os comandos que eu executo aqui? O primeiro é gcloud config configuration activate mais que. Isso aqui é o seguinte, eu dei uma pesquisada na documentação deles e percebi que eu posso ter vários logins na mesma máquina. Eu tenho o meu usuário Gmail, eu tenho um outro usuário que eu criei que também é Gmail, com outros projetos. Então, assim, para mim fazer login em dois, eu posso, desde que eu use esses comandos do Gcloud aqui. Então, no Gcloud eu venho e falo que a configuração que eu quero usar agora é a do mais ágil, que é aquele usuário online que está lá. Então, eu quero usar essa configuração, eu venho aqui e executo esse comando. Você talvez nem precise fazer isso. Depois que você instalar o Gcloud e fizer o login, se você tiver um único e-mail e você for trabalhar com vários projetos só dentro desse e-mail, você nem vai executar isso daqui. Você vai fazer só a build e o comando de run, ó, que é esse daqui, tá? Mas o meu eu faço assim porque eu tenho vários e-mails com vários projetos dentro. Então, é um detalhezinho que eu fiz. O build, que é mandar gerar, né? Mandar gerar essa imagem e depois colocar ela para rodar. O build é gcloud build e ele faz um submit colocando uma tag nela com esse nome. Ele pede que tenha esse formato. Então, todas as imagens que você gera tem que ter esse formato aqui, que é o Google Cloud Run.io, nome do projeto, nome da sua máquina. E aí a gente cria assim, mas é só exemplo e estudando um pouquinho a documentação você entende. Ele faz o build, depois do build ele faz o run. O que é o run? O run é como se você estivesse explicando para o Google que você quer abrir uma máquina VPS nova, qual é o tamanho dessa máquina, com quantos GB você quer que ela tenha de RAM, qual porta você quer que ele abra, se ela é aberta para todos os usuários ou se ela é autenticada e várias outras configurações. Então aqui é como se você estivesse contratando uma máquina VPS, daquelas que você vai lá, clica, escolhe o tamanho, tananã, fica dando next, até a máquina aparecer pronta para você. Aqui você contrata ela com um único comando, que é esse daqui. Você já, na hora de subir a imagem, você já está contratando a máquina. Se ela não existe, ele já cria para você. Se ela já existe, ele só pega a imagem e sobrescreve em cima da que estava lá. Então, todo aquele trabalho gigantesco de configuração de servidor, contratação de máquina dedicada, tudo, cara, você não faz nada. Você só faz isso daqui e você está com tudo pronto. Então eu vou dar um Ctrl S aqui e vou dar um deploy. Ó, deploy, executar tudo isso. Não tinha feito o teste ainda antes, então não sei se vai funcionar agora de primeira, se der algum errinho. Dou uma pausa aqui, corrijo. Mas olha o que ele está fazendo. Vamos lá. Apesar de eu estar com a máquina de produção rodando aqui, de desenvolvimento rodando aqui, ele executa os comandos para começar a gerar a imagem de produção. Então ele está vindo aqui, ó, no meu Dockerfile, e o comando de deploy falou para ele fazer um build. Quando eu falo para fazer um build, ele já sabe que é para usar o arquivo Dockerfile que tiver na pasta local. Então ele já procura um arquivo Dockerfile. Quando ele acha, ele faz esse build. Então ele está aqui, ó, gerando isso daqui, tudo, e gerando esse arquivo aqui no final. Ó. Ele está compilando as duas imagens, pelo que eu entendi aqui é isso. Ele está compilando as duas imagens. Compilando a de desenvolvimento e compilando a de produção. A diferença é que a de produção é uma imagem separada
da qual ele está pegando a imagem de desenvolvimento que já estava pronta, copiando os arquivos todos para dentro dela. Então, esse index.php está indo para dentro dela, junto com as outras coisas aqui, mas eu só preciso do index. E tem também a questão do seguinte, essa imagem aqui, no Dockerfile, a gente tem que entender que eu não falei nada sobre volume para ela, entende? Então, é por isso que eu tenho que copiar o arquivo para dentro dela. Porque essa outra, toda vez que eu executo ela, eu peço para executar já falando qual é o volume que eu quero, então os arquivos aparecem lá dentro e ela funciona, e ela aparece aqui local para mim. Maravilha. Agora, essa outra aqui, a natureza dela é diferente. Ela tem que ser um monolítico ali, com tudo dentro, para eu mandar para o Google e ele dar play lá, com os arquivos lá dentro. Então você fala assim, Bill, mas então como é que faz? Toda vez que eu atualizar meu código, como é que eu faço para subir isso para lá com as coisas novas que eu modifiquei? Você simplesmente manda fazer um novo build, ele gera uma nova imagem dessa de produção, o arquivo pode ter 600 MB. Gera um novo arquivo de 600 MB, pega o arquivo e manda para o Google Cloud Run e fala, agora dá play nessa nova. Então, é assim que você trabalha, né? Então, você vem aqui, desenvolve o seu projeto, pode ser Laravel, fica inteiro aqui a árvore de arquivos inteira aqui do Laravel, né? Configura tudo, dá play, funciona, local, etc. Modifica as coisas, altera os arquivos, salva. Quando você der um deploy, ele vai gerar uma nova build, vai compactar tudo isso, jogar dentro dessa imagem de produção, pegar a imagem de produção e colocar online no Google Cloud Run para você. Beleza? Então, eu vou dar Ctrl Z aqui para ficar o deu certo. Ele está gerando aqui para mim. Demora um pouco porque ele está criando uma nova imagem, além da que eu já tinha pronta. Apesar do Docker ser muito inteligente, tipo, se ele já executou esses comandos aqui uma vez, ele guarda em cache e não demora mais para executar de novo. Mas esse daqui ele não tinha criado ainda, então ele está meio que fazendo de novo, copiando algumas coisas, executando aqui, coisas simples, porém está gerando de novo. Então, eu vou pausar o vídeo, quando ele terminar, volto de novo. Cara, demorou pra caramba. Tinha alguns errinhos, tá? Eu vou tentar demonstrar aqui o que aconteceu. É porque na minha instrução aqui para gerar a imagem em produção, eu tinha várias mensagens aqui de copiar um arquivo, executar o composer e tal, e não tinha nada disso dentro dessa máquina, né? Só tinha o index aqui e mais nada. Eu não tinha Laravel aqui dentro nem nada. Então ele deu um monte de erros. Enfim, depois que eu executei o deploy, tirando os errinhos, ele simplesmente fez o quê? Colocou o serviço online para mim e já deu um endereço com HTTPS. Olha que maravilha. Então, ó, se você clicar aqui, ele vai abrir, tá? E se eu vier aqui nos meus serviços do Google agora e der um atualizar aqui, ele criou para mim essa nova, ó, Linux Prod, ó. Tá aqui, tá online, tá verdinho, coisa mais linda do mundo. É um sistema. Olha que interessante. Quando você abre ele, ele já mostra as métricas. Então, se você tiver muitas requisições e tudo, ele vai mostrando quantas máquinas estão ativas, quantidade de requisições, latência, instâncias geradas, ó, quantidade de instâncias. Isso aqui é tipo, tem uma pessoa, ele cria uma instância só e vai usando aquela. Se tiver 1 milhão de pessoas, ele vai criar 30 instâncias aqui e vai gerenciar tudo para você automático. Incrível, incrível, incrível. Aí você vê vários detalhes, olha só. Eu criei uma revisão, depois eu crio outra, ó. Então se eu vier aqui, ele está online, né? Está executando meu código. Se eu vier aqui agora e modificar o index, fizer outra coisa, salvar e fizer um novo deploy, o que ele vai fazer? Ele vai criar o que ele chama de uma nova revisão. Então essas duas aqui ele desativa, que elas estão até com erros, eu vou até deletar aqui. Ele desativa e cria uma nova revisão com o código novo, né? Então atualmente o tráfego está todo em cima dessa revisão, mas se eu criar uma nova, ele transfere o tráfego dessa para a antiga. Caso eu não tenha gostado da que eu coloquei e deu algum problema muito sério, eu posso vir aqui e marcar para que ele volte aqui mesmo manualmente, até eu corrigir lá e subir uma nova. Então, assim, muito, muito bom. E vamos abrir aqui para ver se está funcionando. Ó. Vamos abrir. Deu certo. Então, ó, o meu sisteminha está online dentro do Google Cloud Run, autoescalável e
tudo que você pode ter num servidor, você pode ter aqui. Um servidor Linux, né? Você pode ter aqui no Google Cloud Run. Tá? Outra coisa que a gente pode vir aqui, ó, adicionar domínios, ó, Manage Domain. Isso aqui eu acho super legal também, que é, você vem aqui no Google Domínios, ó, e contrata um domínio. Google Domínios. Google Domains, né? Aí você vem, ó. Vai lá olhar os seus domínios. O Google Domínios, ele é uma opção de contratação de domínio igual qualquer outra, né? Igual Only Domains, superdomínios.com, registro BR, é tudo a mesma coisa. Você vem aqui, compra vários domínios, né? Compra o domínio, paga, a taxa é a mesma de todos os outros, você tem um domínio. Acontece que como você comprou aqui no Google, ou você também pode transferir esse domínio para o Google, tá? Tem como transferir. Ó, transferir. Eu transferi um domínio que eu tinha de uma outra, eu transferi para cá. Só para poder ter ele mais fácil aqui dentro do Google. Quando você tem isso, você pode vir falar assim, ó, adicionar mapping. Você mapeia um domínio que você tem, ó, para uma máquina daquela. Então, a máquina Linux Prod, eu vou jogar um domínio que eu tenho, que é o maisagil.net, coloco um subdomínio aqui tipo linuxtest.maisagil.net e continuo. Aí ele pede para mim fazer um registrozinho lá no Google Domínios de CNAME, que eu posso até mostrar novamente aqui. Vou abrir aqui rapidinho. Ele pede para mim configurar o domínio, né? Fazer uma configuraçãozinha lá para ele identificar. Eu venho aqui, ó, no domínio, DNS, e crio esses registrozinhos aqui, ó, CNAME e tal, e falo, ó, então se eu tiver o subdomínio API, eu tenho que jogar para cá. O MySapp eu também estou jogando para cá, o sistema para cá e o site estou jogando para cá. E se eu criasse mais um Linux, taranã, eu criaria aqui o Linux, falaria que é para aquele ali, colocaria que é CNAME. Da forma como ele manda eu fazer, assim que eu clicar em continue aqui, ele explica como que faz para configurar o DNS, né? E aí eu poderia jogar isso aqui. Aí ele gera o SSL automático, então ele fica girando aqui, depois que eu faço isso e continuo, ele fica girando aqui até gerar o certificado SSL, e depois que ele gerou o certificado SSL, é HTTPS automático, sem você configurar nada, você não teve que gerar certificado nenhum, entendeu? Já é com HTTPS. Você vê que daqui, ó, daqui pra gente subir para lá, a gente não fez nada de certificado aqui, a gente nem falou que ia usar HTTPS aqui na máquina, a gente só gerou a imagem, mandou para ele dar play, e quando a gente direciona o domínio, ele já gera com tudo, com HTTPS e tudo. Então aqui é o localhost meu, ó, e ele rodando online lá é no Google Cloud Run. Vem aqui no Google Cloud Run, tem aqui o Linuxzinho, abro ele rodando, ele tá ok, ó, deu certo, viu? E é isso. Agora você fala, beleza, e o que mais que dá para fazer com isso? Eu queria conectar num banco de dados. Então agora, gente, eu vou falar um pouco das limitações disso daqui e por que elas existem, né? E que, na verdade, elas fazem muito sentido. E é até bom que essas limitações existam, porque aí você passa a pensar de uma forma muito mais ampla ao desenvolver o seu sistema. Que é o seguinte, imagina que você subiu essa máquina, certo? Você tem várias requisições e ele vai criando instâncias novas aqui, ó, certo? Então, você fala, pô, Bill, mas o que acontece se eu criar um código PHP aqui que salva arquivos, por exemplo? Então, assim, PHP file put content, né? File put contents, por exemplo. É um código PHP que gera um arquivo local, né? Se eu executo um código desse, por exemplo, o que ele faz? Ele gera um arquivo aqui, né? Se tiver as permissões na pasta e tudo, gera um arquivo aqui. Aí você fala, bom, se eu gero um arquivo aqui e eu subo essa imagem para o Google Cloud Run e eu fico gerando novos arquivos e tudo, ele está salvando em qual HD? Aí que tá o pulo do gato, né? É o seguinte, ele salva dentro do HD da instância que está executando. Então, se você tem uma instância aqui virtual rodando, ele salva dentro do HD dela. Se ele sobe uma nova instância porque tem novas requisições e tudo, e ele que gerencia isso automático, aquele arquivo está dentro de uma instância e ele gera uma outra, e dentro daquela outra não está aquele arquivo lá dentro, porque cada uma é uma máquina separada, né? Então, quando você trabalha com um sistema igual esse, uma estrutura igual essa, você não pode salvar arquivos locais. Você não pode gerar coisas no HD da máquina. Essa máquina ela é uma máquina volátil, ela é virtual,
a partir do momento que ela é desativada, some tudo que está dentro dela. Né? Ela é só um código PHP executando. Ó. Então, eu fiz requisições, ele já mostrou aqui. Se ele quisesse abrir uma nova instância, ele já abria. Ele é todo online aqui. E aí, você fala, poxa, então como é que eu faço? Aí é a hora que você começa a utilizar de recursos externos, né? Então, quando você vai gravar um arquivo, por exemplo, eu quero ter acesso a fazer o upload de arquivos, etc. Você não vai fazer e salvar numa pasta local. Você não tem mais um HD para você salvar. Você vai utilizar de serviços, por exemplo, o Google Storage. Ó, Storage. Google Cloud Storage é tipo um Dropbox, é tipo um OneDrive, né? Só que ele é um serviço aqui do Google que você pode contratar, criar as pastas aqui e aqui dentro você gera arquivos. Para você trabalhar com Google Storage, você tem uma API, então você lá no seu código PHP, você vem aqui, puxa uma API do Google, tananã, API Storage, e aí você vai lá e fala assim, gravar arquivo. Só que isso tudo você instala esse pacote via Composer, né? O pacote de acesso à API do Google Storage, instala no seu PHP, né? Executa a gravação de arquivo e fala para qual pasta você quer através de acesso seguro que você configura. Então tem todo um tutorial para trabalhar com isso e aí você vai lá e grava arquivos, por exemplo, no Google Storage. Fala, não, mas eu gostaria de gravar em outro lugar, não tem problema. Você pode contratar se eu não me engano, é a Amazon S3, que é o de arquivo, né? Eu não conheço muito bem, mas se o serviço da Amazon para arquivos é o S3, você contrata o S3, conecta via PHP no S3 e envia os arquivos para lá, entende? E aí você está salvando arquivos, criando um sistema que não necessita, não depende do próprio HD, e sim de salvar dados externos, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente não pode esquecer que o Google Cloud Run ele é volátil, ele é um serviço Docker que sobe e derruba a qualquer momento, cria novas instâncias, desaparecem. Então, toda a persistência de dados, todos os dados gravados, tem que estar sempre fora. Então, no caso do banco de dados, por exemplo, já que eu estou falando bastante sobre isso, eu vou dar uma dicasinha aqui que é a respeito de conexão com o banco de dados. Quando você contrata um SQL, aqui no Google, por exemplo, Cloud SQL, é o serviço de SQL do Google, poderia ser um serviço externo, existem vários, a Amazon tem os seus, eu conheço vários serviços de banco de dados, né? Você contrata um novo serviço de banco de dados, cria uma instância nova, fala que você quer uma instância de MySQL ou Postgres, coloca os IDs e tudo e tal, e cria aqui, fala o tamanho, né, da instância, quantos megas você quer para essa máquina de banco de dados e tudo, cria a instância e ele te dá as conexões depois, quando você cria essa instância, você tem as conexões de banco de dados e aí você pode conectar o seu Google Cloud Run, ou seja, a sua instância, nesse serviço externo de banco de dados e consumir os dados, fazer insert, fazer update, delete, né? E selects, né? Então, assim, para que isso funcione, o Google ele tem alguns artifíciozinhos. Então, aqui, por exemplo, no Google Cloud Run, ó, Run. Mas isso tudo você procura na documentação, eu não vou especificar a fundo aqui. Mas, ó, eu fiz subi um WordPress, e nesse WordPress, eu fui falando para ele aqui, deixa eu ver se eu acho onde que tá, que ele tem que conectar, não é aqui, só um minuto, é aqui, ó, WordPress, permissões, agora eu não tô achando. Você tem que permitir que ele se conecte, conexões, não vou achar agora. Enfim, você tem que falar que aquela conexão que você tem de SQL aqui, né, com o Google SQL, que ela está permitida para ser acessada por essa instância aqui. Agora eu não estou achando aqui onde que está o local certinho, mas aqui, connections, ó. Então, ó, revisions, connections, e aqui eu vou e falo, ó, que ele pode se conectar àquela instância que eu tenho lá no meu SQL, que é um serviço do Google. Só assim, mas isso aqui é só para quando você está conectando com o SQL do Google, tá? Se você for conectar com um SQL externo, que você tem um IP, um nome de usuário,
Tudo bem, aí você faria aqui o MySQL e connect, né? E aí você vem aqui e coloca qual é o host, qual é o usuário, qual é não sei o que, tudo conecta, né? E sai utilizando o seu banco de dados aqui embaixo. Tranquilo. Agora, se você quer conectar no Google Cloud Run, o Google Cloud Run para o Google SQL, você tem que primeiro permitir que essa conexão esteja ligada a essas instâncias, que eu vou mostrar o artifíciozinho que faz isso. Quando ele aparece no Connections aqui, você pode conectar através disso. Você vem aqui e fala que o seu host é /cloud SQL e aí você coloca aquele nome daquela instância lá, que é isso daqui. Eles têm toda a documentação para explicar como faz isso, mas você vem e coloca. Aí ele ignora o nome de usuário e senha, se eu não me engano. Não, o usuário ele usa, então você coloca o nome de usuário aqui, usuário, e aí você conecta, tá? Mas tem que estar dentro dos connections ali, tá? Aquilo ali. Aí você fala assim, tá bom, Bill, mas e como é que faz para isso aqui aparecer aqui, os connections? Então, eu tenho aqui um exemplinho de um arquivo meu que eu fiz isso, né? Então, deixa eu ver aqui, mais ágil. Ó, na hora que eu vou dar o deploy, eu vou até copiar ele e trazer para o nosso deploy aqui. Na hora que eu vou fazer o deploy aqui, eu passo várias instruções e uma das instruções é que o nome da imagem, quantas gigas eu quero, libera algumas coisas e aqui eu falo isso, ó, add Cloud SQL instâncias e aí eu falo para ele adicionar essa instância aqui de SQL. Se eu não me engano, essa variável de ambiente não é preciso, mas isso aqui, ó, eu faço isso, ó. Vou colocar assim. Então, esse é um artifíciozinho que eu tive que descobrir lendo as documentações e tudo. Mas quando eu faço isso, ele coloca essa conexão de SQL lá, que é um serviço do Google, disponível para essas VPS do Google Cloud Run que ele vai subir, e elas têm acesso, e aí eu consigo, através do meu PHP, conectar fazendo desse jeito aqui. Tá? Ele conecta, e aí o usuário coloca a senha, etc. E aí eu tenho acesso ao banco de dados. Foi uma coisa que eu quebrei bastante a cabeça para conseguir conectar, devido a ter que ler bastante documentação deles e entender como é que eles trabalham, tá? Mas é assim. Então, eu acho que eu abordei bastante sobre vários assuntos aqui do Google Cloud Run. Eu digo que, para mim, isso aqui é uma solução do futuro, tá? Porque você agora não precisa mais administrar sua VPS, não precisa mais contratar a máquina Linux, você não tem nem mesmo que gerenciar nada, né? Você só vem aqui com essa estruturinha que eu fiz aqui agora, num vídeo de 1 hora, você faz o deploy, você sobe o seu código, e assim, e fora outros recursos que eu nem vou abordar aqui, porque é tanta coisa, né? Que eles têm, que é uma das coisas interessantes aqui é que quando você cria um serviço desse, uma das formas de você fazer gerar essa imagem é você conectar uma conta do GitHub, né, nesse serviço. Você vem aqui e conecta uma conta do GitHub e fala de qual projeto você quer que conecte. Quando você conecta um projeto do GitHub que tem um Dockerfile dentro do projeto, todas as vezes que você faz um commit, ou seja, melhora o projeto, melhora o código e faz um commit para branch master, né, que fala, ele detecta isso, o Google Cloud Run já detecta, gera a imagem para você sem passar pelo seu computador local. Ele vai lá no Git, lê o Dockerfile, gera online uma imagem e faz o deploy dela e coloca online aqui para você. Então, é o que a gente chama de desenvolvimento contínuo, né? Que é você estar desenvolvendo aqui o seu código, salva tudo, gostou, testou na máquina local, dá um commit no GitHub e vai embora, meu amigo. Porque aí ele vai lá, executa tudo, gera a nova imagem, coloca online para você e você nem está sabendo disso, porque você conectou a sua conta do GitHub com o Google Cloud Run. Beleza? Então é isso. Se eu deixar faltar alguma coisa aqui, vou me arrepender bastante, porque tem muita coisa para falar sobre isso. E se tiver dúvidas, pode falar nos comentários. Falou, galera.